Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a todos de maneira rica, angelical e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero chamar sua atenção a esta mensagem, em especial você que está se perguntando: pastor, por que o meu problema não resolve? Pastor, eu já tentei de tudo, eu já tentei de todas as maneiras e o problema persiste. Eu quero começar esta mensagem com uma indagação no seu coração. Por que será que os problemas de algumas pessoas, aparentemente se falando, demora tanto para resolver? Porque de fato muitas vezes somos provados, às vezes passamos pelo deserto, só que tem pessoas que passam a vida inteira, e o problema não resolve. Um tempo atrás alguém disse para mim assim: pastor, eu estou há 20 anos no lugar, não darei detalhe aqui, mas disse para mim: eu estou há 20 anos em um lugar orando, e esses 20 anos que eu estou no lugar, o meu marido até hoje não veio para a igreja. E eu só falei para a pessoa: por que será? Não falei mais nada. 20 anos não são 2 dias. Será que em 20 anos Deus não é poderoso o bastante para levar o marido desse alguém para a igreja? Repito, provados somos, deserto passamos, dias de luta, de desafios. Só que deserto, prova é uma coisa, e Deus nos dá sinais é outra coisa. Como é o caso desse alguém que está 20 anos orando e o marido nunca foi uma vez sequer para a igreja. Amós capítulo 4 versículo 7 diz assim: além disso, retive de vós a chuva 3 meses antes da ceifa ou da colheita. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou-se. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor dos exércitos. Queridos irmãos, você percebe aqui na Escritura Sagrada que a Bíblia está falando aqui de 2 povos: um povo que ouve e pratica, outros que não ouve, muito menos pratica, mas que apenas escuta, entra no ouvido e sai no outro. Para o povo que ouve, a Bíblia diz que houve chuva na vida dos mesmos. Houve chuva e óbvio, se houve chuva, houve colheita para aqueles que ouviram e as praticaram. Mas aqueles que não ouviram, que teoricamente falando parecia ter ouvido, mas entrou no ouvido e saiu no outro, não deu a mínima. Sabe o que aconteceu? 3 meses antes da colheita, como está escrito, Deus reteve a chuva. Não houve colheita, muito menos chuva para esse segundo povo. E aí, quando faltou, por conta da dureza de coração, porque não se diminuíram para que o Todo-Poderoso desse o crescimento na vida dos mesmos, o que aconteceu? Ficaram sem chuva e sem colheita e começaram a ficar de uma cidade para outra. Andaram 2 ou 3 cidades à procura de água para saciar a sede, ou à procura de algo que resolvesse o seu problema, mas o problema não resolveu e a sede não foi saciada. Sabe aquela pessoa que fica de um lado para outro, aquela pessoa que não para em um lugar, aquela pessoa que não ouve a Deus, aquela pessoa que fica procurando em outras pessoas, aquela pessoa que fica procurando na placa, que fica procurando o pregador, em vez de se afastar do erro, em vez de parar, olhar para si, entender que às vezes é a pessoa que precisa mudar. Tem gente que tem o coração duro, tem pessoas que infelizmente não conseguem por um momento parar, pensar, refletir e entender que é necessário mudar. Porque quando a gente muda, quando a gente dá um passo de fé, quando a gente toma atitudes correta, Mateus 16, o que ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, quando você toma decisões corretas aqui embaixo, quando você toma atitudes que são favoráveis a você debaixo da graça de Deus, Deus por sua vez cumpre com o seu propósito na vida daqueles que obedecem a sua palavra.
Então muitas vezes a pessoa que não ouve fica de um lado para outro, num lugar, de outro, e não para pensar que às vezes o problema está na pessoa, às vezes o problema não é nem a igreja. Óbvio que tem muitos lugares hoje em dia que não acrescenta nada na vida de ninguém. Tem muitos lugares que é apenas uma fonte seca. Como é o caso dessa mulher que está 20 anos orando e o marido nunca foi uma vez sequer para a igreja. Fonte seca. Porque se tivesse água ali, Deus teria levado durante 20 anos. Só que muitas vezes é a pessoa que não para pensar, para refletir. Muitas vezes é a pessoa que não para se dar conta que ela é quem precisa mudar. Repito, tem lugares que é fonte seca, sem água. Por isso o problema não resolve. Sabe aquele lugar que a pessoa vai e continua carregando dentro de si um coração rancoroso? Debaixo de maldição o problema não resolve. Quer que eu te prove do que eu estou falando? João capítulo 4, a partir do versículo 13. Havia uma mulher samaritana que bebia de uma fonte, teoricamente falando de um poço que Jacó havia dado. Mas ela já tinha tido 5 maridos, e o 6º que estava tendo ainda não era dela. Jesus disse isso para ela lá em João capítulo 4, a partir do versículo 15 para frente. Ela tinha tido 5 maridos, o 6º não era dela. Bebia de uma fonte, mas estava debaixo de maldição. Olha, se ela estava de maldição na vida sentimental, significa que as demais coisas da vida dela, as demais áreas, estava amaldiçoada também. Porque se você está debaixo de maldição aqui, sucessivamente falando, as outras coisas em volta também está debaixo de maldição, como era a mulher samaritana. Mas ainda bem que ela bebeu de uma outra fonte naquele dia que Jesus deu para ela. E a fonte da qual Jesus deu para ela, o problema dela foi resolvido, nunca mais a vida dela foi a mesma. Eu estou querendo dizer que às vezes o problema é a pessoa. Quando o problema não é a pessoa, é porque aquela fonte está seca, não tem água. E a pessoa fica ali na ilusão, vivendo de teoria. A vida inteira a pessoa não se liberta, vivendo na mentalidade de escravo. A pessoa passa a vida inteira orando por algo que não aconteceu e que muitas vezes não vai acontecer. A pessoa passa a vida inteira tentando por algo, vivendo de teoria de conspiração, morre. E o que a pessoa estava esperando não acontece. Porque muitos estão vivendo na teoria da conspiração. E outros não é por causa da fonte, muitas vezes. Às vezes é por conta da pessoa, como era o caso desse daqui. Deus reteve a chuva, andaram 2 ou 3 cidades, porque não se converteram, ou seja, não se esvaziaram para que Deus o completasse. Porque quando alguém na presença de Deus se esvazia, o Espírito Santo o completa. Quando alguém se diminui, Deus dá o crescimento na vida daquele alguém. Quando alguém se diminui, Deus dá o crescimento por meio do Espírito Santo, curando, libertando, restaurando, fortalecendo, abençoando, abrindo o caminho, realizando o sonho, abrindo porta, dando crescimento financeiro. Ou seja, quanto mais se diminuir, maior será o crescimento da parte do Todo-Poderoso. Esses aqui ficaram sem colheita e a sede não foi saciada, andaram 2 ou 3 cidades e o problema não foi resolvido. Porque o problema era as pessoas, não se diminuíram para que Deus desse o crescimento, não se esvaziaram para que o problema fosse resolvido. Talvez você que está me ouvindo está assim, o problema não está resolvendo e você está insistindo na mesma coisa. Repito, às vezes é a pessoa, às vezes é a fonte. Você deve saber qual está sendo o problema da sua vida. Será que o problema é a fonte? Ou será que o problema não é você? Sabe aquela pessoa da opinião própria que não muda? A pessoa dura de coração? A pessoa que acha que a palavra está errada e ela está certa? A pessoa dura de coração que não concorda com a palavra, Deus está usando a pessoa para dizer assim, ó, muda, se conserta, se arrepende. Mas a pessoa é dura de coração, não muda. A pessoa acha que a palavra de Deus está errada porque a pessoa não concorda com ela e acha que a pessoa é quem está certa. E Deus está dizendo, se arrepende, se esvazia, abandona certos vínculos, abandona certos vícios, se afasta de coisas erradas, cuidado com a ignorância, cuidado com o mau temperamento, cuidado com pessoas de mau caráter, cuidado com pessoas que não andam segundo a palavra, mas que estão andando segundo o mundo. E a maioria entra no ouvido e sai em outro. Às vezes o problema não é a fonte, o problema é a pessoa. E às vezes também o contrário, o problema não é a pessoa, às vezes o problema é a fonte. Quando você ouvir essa mensagem, você possa olhar para si e se perguntar, se o problema é a fonte, ou se será que o problema não é você mesmo? Porque Deus ensina, Deus bate na porta do coração, e Deus mostra por que alguns é saciado, outros não. Por que as coisas acontecem na vida de alguns e de outros não? Por que será? Será que é por causa
da teoria? Será que é por causa da coincidência? Não, eu não acredito em coincidência. Eu não acredito no acaso, eu acredito em fatos. E cada um deve ter a sua própria consciência do porquê algumas coisas na vida de alguns não está se encaixando, acontecendo como alguns queriam que acontecesse. Porque na vida de alguns não está andando como deveria andar. Por que alguns não têm a sede saciada? Por que o problema de alguns não é resolvido? Nem sempre a fonte, às vezes é a pessoa que não muda. Às vezes a pessoa tem o nariz empinado, às vezes a pessoa é porque é alguém duro na queda. É porque tem alguém que o coração é duro mesmo, tem alguém que não se rende, mesmo pagando o preço não se rende. Tem pessoas que mesmo sofrendo não entendem que precisa mudar, às vezes as coisas tudo dando errado, às vezes a pessoa está errada e a pessoa não se rende, não se prostra, não se diminui. A pessoa não reconhece que é necessário mudança na vida daquele alguém. Às vezes tem pessoas que não reconhecem que precisa dar um passo de fé, mudar, para que assim as coisas na vida do mês aconteçam. Será que não é isso que está faltando na vida de alguns? Que você possa refletir e se dar conta se talvez não é isso que está precisando na vida da maioria que me ouve. Mudar, se esforçar. Como eu falei no início, às vezes é a pessoa, às vezes é a fonte. E quando não é a fonte é a pessoa, quando não é a pessoa é a fonte. Você deve saber o que está sendo um problema na sua vida. Será que não é você mesmo? Ou será que é a fonte? Que você possa refletir e se perguntar se você está andando realmente como a palavra ensina, obedecendo, andando de acordo com a palavra, concordando com a palavra, se você está obedecendo de fato como a palavra exige de cada um de nós. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Se o problema é a fonte ou se o problema é você. Tá bom? Boa reflexão, forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.